Nós estamos de volta com a nossa programação aqui no canal da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto de 2026. A gente está aqui para continuar fazer mais um programa sobre esportes. E de antemão, antes da gente partir para a nossa primeira pauta do dia, queria pedir para você que está aqui nos assistindo a deixar sua curtida, seu comentário, que não custa nada e nos ajuda bastante. Também se inscrever no canal para não perder os nossos conteúdos diários. A gente está aqui de segunda a sexta a partir das 9 da manhã. E também pedir para a gente para nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, TV da Transparência tudo junto, a nome do usuário. De lá a gente publica diariamente alguns cortes sobre os principais comentários, as principais opiniões que a gente comenta aqui no dia a dia. Então, dito isso, né, sem mais delongas, partindo para a nossa primeira pauta do dia, é falar sobre o que aconteceu ontem à noite, né? Ceará viajou até os aflitos para enfrentar o Náutico em mais uma rodada da Série B, na 23ª, e foi superado, né? 1-0 foi o placar ali que marca mais uma derrota do Vozão, segunda seguida no campeonato. Interrompe também uma sequência de jogos sem vencer do Náutico, ou seja, marcar uma vitória do Náutico após 3 jogos. O Náutico, que vinha de uma vitória apenas nas últimas 12 partidas, vence o Ceará mais uma vez e aí afunda, acho que mais ainda, o Vozão nessa crise que parece que não tem fim, né? Então vamos comentar um pouquinho sobre isso, né? Tô com o Ícaro aqui, é mais um dia, queria cumprimentar logo também. E vamos falar um pouquinho, né, Ícaro, do que aconteceu ontem lá nos aflitos. É até quase que inevitável nessa fase do Ceará, quase que não consegue sair do maraísmo que tá aí, né? Bom dia. Bom dia, Renan. Bom dia, telespectador que nos assiste. Era um confronto direto, né? O Ceará tinha mais uma oportunidade ali de tentar sair de perto da zona do rebaixamento e mais uma vez não conseguiu, né? O time do Daniel Paulista perdeu pontos em casa para o Cuiabá por 3-1 no último final de semana e agora nesse jogo do meio de semana era mais um confronto direto, né? Contra o Cuiabá já era, e aí o Ceará acaba perdendo a chance, né, de quem sabe ali buscar uma sequência positiva, os torcedores mais otimistas, né? Depois que o Ceará venceu o São Bernardo, venceu a Ponte Preta, ali tudo encaminhava que o Ceará conseguisse uma vitória em cima do Cuiabá, pelo menos um empate, e não veio, né? Veio uma derrota. E contra a equipe do Náutico ontem, era esperado também pelo menos um empate, uma vitória que era bem precisa para o Ceará se afastar da zona de rebaixamento, porque tá de novo ali na luta para não entrar. E aí acabou que veio mais uma derrota para o time do Daniel Paulista. É verdade que o treinador estava sem alguns jogadores ali titulares, como o Brian Borges, como o Éder, Vina, Enzo Ludovico. Não tinha algumas peças já para esse jogo. Mas ainda assim tinha outros jogadores ali no seu plantel para colocar ali, tentar colocar uma equipe ali melhor para conseguir um resultado, pelo menos um pontinho. E aí a escalação inicial, né, foi com Richard, Rafael Ramos, os dois zagueiros Luizão e o Gabriel Silva, menino da base. Na lateral esquerda, o Sávio. Ele opta por, no meio de campo, o João Gabriel retornar, né? E aí também a gente teve ali o Júlio César na volância, juntamente do João Gabriel, o Melk, um pouco mais à frente, junto com o Nico. E ali ele coloca uma espécie de dois atacantes, dois homens de referência, Luca e Renzo Lopes, né? E aí geralmente não é costumeiro ver esses dois jogadores juntos, né? Um ou outro jogam. E o Daniel Paulista até confidenciou, né, que ele passou ali as informações que ele estava prevendo antes do jogo começar, que ele não ia com essa escalação inicial, né? A ideia era colocar o Júlio, a ideia era colocar dois pontas e um atacante de referência, como sempre faz. Mas dentro de campo foi um 4-4-2 realmente, com o Melk numa ponta e o Nico em outra e dois atacantes ali para sustentar lá na frente. A ideia ali até que podia ter surtido efeito. Logo nos 3 minutos de etapa, da primeira etapa, o Ceará consegue um cruzamento ali e aí a bola sobra e o Luca faz um cruzamento na medida pro Renzo Lopes cabecear e estava sem goleiro. O Muriel, goleiro do Náutico, já estava vendido, já estava caído. E aí, meu amigo, ele consegue cabecear
Mas o Ceará, eu acho que está numa fase que realmente querendo ou não, o time tá jogando mal, tá jogando ruim, não podemos dizer. Mas esse lance em específico eu acho que é realmente uma falta de sorte que não dá. O Ryan, defensor ali do Náutico, estava bem postado para conseguir tirar o gol em cima da linha depois desse cabeceio do Renzo Lopes. Então o Ceará podia ter aberto o placar logo aos 3, 4 minutos. E é claro, a gente não pode deixar de falar também que o campo estava encharcado, caiu um toró lá em Recife. Então as condições de jogo não eram as melhores. Mas é claro, a gente não vai colocar isso como demérito, assim, mérito para o Náutico, também demérito para o Ceará ter perdido a partida. Não dá para culpabilizar ali e colocar como um empecilho do Ceará ter perdido essa partida. Até os 15 minutos do primeiro tempo, o jogo estava equilibrado. O Ceará não estava melhor nem o Náutico. Estava um jogo mais combatido ali, estava um jogo mais equilibrado. E aí depois dos 15 minutos, aí o Náutico começou a ter as rédeas da partida, começou a dar mais intensidade, começou a criar mais oportunidades. E aí depois o Ceará começou a levar uma pressão maior. Novamente, a defesa tem que melhorar muito, o meio de campo muito espaçado, dando muitas oportunidades ali para os pontas, para troca de passes, para chegar até a área do Ceará. E ali muitos chutes ao gol também o Ceará recebeu. Foram 23 finalizações só no primeiro tempo. 11 a meta do Richard. O Richard salvou muitas oportunidades. E se o Ceará teve oportunidade nos 3 minutos já da primeira etapa, 3, 4 minutos com o Renzo Lopes, que o Ryan tira em cima da linha, o Náutico botou bola na trave, botou chute de falta com o Jean Lucas, aquele velho conhecido que jogou pelo Ceará também. O Rafael Ramos também salvou o Ceará em um lance em cima da linha. E aí, lá no finalzinho da partida, o Richard ele acaba sofrendo um choque de cabeça com o jogador do Náutico. E um choque bem forte mesmo, que o jogador acaba tendo que receber ali todo o atendimento médico. Ele fala que está ali com um pouco de tontura. E nessa ocasião, em específico, o Richard era para sair do jogo. Assim como aconteceu com o ex-Ludovico, que acaba sofrendo uma pancada na cabeça e ter que sair. Inclusive, ficou fora dessa partida pelo protocolo, que tem que deixar o jogador ali sem se relacionar para jogo assim, em 5 dias. O Richard também deveria ter saído, eu acho, na minha opinião. E não importa se a vontade do jogador era ficar, porque a gente sabe que um choque de cabeça é muito perigoso. E claramente dava para ver que o Richard estava sentindo ali um pouco esse choque, essa pancada. Mas os médicos do Ceará não tiraram, o Daniel Paulista também optou por não tirar o jogador. E aí, aos 54, já nos acréscimos, o Jean Carlos, né? Cobra ali um lance, uma cobrança de falta, a bola vai na área e o Índio, zagueiro do Náutico, cabeceia para as redes, para marcar o gol do Náutico ali no finalzinho da primeira etapa. E ali eu falo do Richard porque era uma bola talvez defensável e o Richard fez grandes defesas antes, mas depois do choque de cabeça, talvez tenha afetado um pouquinho. A gente não sabe ao certo dizer se foi por causa desse choque ali e o Richard acabou tomando esse gol. Não dá para dizer também. Mas a questão era que o Richard acho que já era para ter saído do jogo por conta de toda a precaução ali com o jogador, né? E não é à toa que ele toma esse gol no 54. Para mim era um lance defensável. E aí o Richard podia ter ido ali na bola, conseguido ter feito a defesa, mas acabou saindo o gol. O Ceará sai perdendo. E aí logo na segunda etapa, o Richard nem volta para jogo, né? Então a gente viu que realmente o jogador estava sentindo ali e precisava ter saído antes. E aí o Bruno Ferreira entra. Além disso, o Daniel Paulista faz mais modificações, né? Ele vê que o time precisa de modificações ali. E aí no segundo tempo, o Richard não volta e também o Daniel Paulista coloca um time mais leve, né? Com o Melk, com o Lucas Mugni. E também ele tira o Rafael Ramos, coloca o Júlio para ver se tenta alguma coisa. E aí era realmente para tentar algo para o Ceará conseguir pelo menos um pontinho, um empate ou quem sabe uma virada. E ali o Ceará melhorou um pouco. O Ceará melhorou um pouco do que estava sofrendo na primeira etapa desde depois dos 15 minutos. Na segunda etapa, o Ceará
acho que teve oportunidades, mas a questão é que o time realmente não tá muito. Não tem muita qualidade, né? Tem muito ali, muitas falhas, muitas limitações. A gente já sabe, a zaga é um problema enorme. Os dois zagueiros, Luizão, o Gabriel Silva também não ficaram, não tiveram um nível alto nessa partida, mais uma vez. As laterais, o Sávio, tanto o Rafael Ramos, eles não sobem para apoiar ali os pontos no ataque. Meio de campo, como eu já falei, muito espaçado, errando passes, enfim. E o ataque não chega para finalizar, né? E aí o Júlio entra, o Júlio estava tentando. A gente via que o garoto estava tentando ali na base da individualidade, porque ele via que não saía nada. O Nico Ferreira, não sei o que acontece com esse jogador, que ele chega e já é um dos piores jogadores atualmente que não estão resolvendo nada para a situação do Ceará. E a gente pode até falar no resumo das contratações, porque o Nico é titular, nas últimas partidas não vem jogando bem. O Sávio também, nas laterais, não está ajudando. O Brian Borges, que estava ali pelo menos se mantendo um pouco mais regular, acabou não participando desse jogo por causa de lesão. E aí outros reforços, o Lucas Mugni não está ali ditando o que a gente esperava do jogador de Série A, de assistente, de buscar ali um passe mais de qualidade para os atacantes, para os pontas, de achar ali um passe entre as linhas, enfim. E entre outros jogadores, né? O próprio Renzo Lopes, que chegou ainda, precisa marcar gols, precisa de mais oportunidade, teve aí nessa partida no primeiro tempo. E aí teve o Thalisson, só que machucou. Enfim, esses reforços que estão chegando não estão acabando surtindo efeito. A gente falava, precisa trazer reforços, precisa acertar nos reforços para mudar a situação do Ceará. Só com os reforços e com os meninos da base. E tem que o Ceará ir para frente ali, mudar alguma coisa. Mas a gente está vendo que o Ceará não está mudando. Está muito ruim. O segundo tempo foi horroroso, assim, muito ruim. Mais uma vez, um nível de Série B e abaixo, assim, para quem assistiu. O gramado estava muito ruim também, as condições ali, muitas poças, enfim. Mas ainda assim, dava para o Ceará, eu acho que ter tentado algo. Eu acho que se fosse um outro time com mais qualidade ali, tinha conseguido empatar o jogo, porque na metade do segundo tempo, para o final do jogo, o Náutico ele simplesmente começou a cadenciar o jogo, não queria mais jogar. A gente via que os jogadores estavam esgotados pela questão física, né? O campo estava mais pesado, então os jogadores cansam mais rápido. E o Náutico para ele estava perfeito ali, 1-0, segurar o resultado. O Ceará teve a bola, teve oportunidades, mas errava muito, não conseguia concluir, chegar com perigo à meta do goleiro Muriel. O Bruno Ferreira também. Talvez o Náutico tenha até sido mais perigoso com algumas oportunidades, de novo com o Giancarlo chutando de longe, outros jogadores. O Derek também, não falei dele, mas na primeira etapa foi um jogador bastante atuante na equipe do Náutico, atacante. Enfim, a questão é que com as mudanças, até o garoto Aloísio teve que entrar no final de jogo, teve que tirar o Rafael Ramos, enfim. Mas nada surtiu efeito. O Ceará não teve grandes oportunidades. Acho que poderia ter tido um pouco mais de controle com a bola e um pouquinho mais de objetividade para chegar num gol de empate. Mas a gente já sabe todos esses problemas que o Ceará tem, todo jogo é difícil. E aí, novamente, o Ceará volta a perder. A sequência que era positiva vira negativa, já é a segunda derrota seguida. O Ceará não sai da 16ª posição e pode ser ultrapassado pelo Avaí, que vai jogar hoje dentro de casa contra a equipe do Sport. Se o Avaí ganhar, o Ceará volta para a zona de rebaixamento. E aí o próximo jogo é contra o Londrina. Então o Ceará já pode enfrentar um Londrina que está abaixo, vai ficar abaixo no momento, né? Mas confronto na zona de rebaixamento. Dois times que estão na zona de rebaixamento podem se enfrentar. O Ceará pode enfrentar o Londrina na zona de rebaixamento e ter que torcer para o Avaí acabar desperdiçando ponto nas próximas rodadas. A torcida do Ceará, obviamente, está chateada mais uma vez com o time, não está satisfeita. O Daniel Paulista, infelizmente, já foram algumas rodadas, então a gente não vê melhora no time. Pelo contrário, eu acho que o time está um pouco desorganizado, o meio de campo está muito espaçado. O Ceará não sabe se defender, não sabe atacar, não consegue
entender que o Ceará precisa de pontos, o Ceará precisa ganhar de equipes que estão na briga. Em todo confronto direto, o Ceará está perdendo. Ganhou da Ponte Preta com um a mais e a Ponte Preta era o último colocado. Ganhou de São Bernardo ali, num jogo maluco, não sei como, com o Enzo Ludovico resolvendo no final, garoto da base. Então, se o Ceará ganha, sempre tem algum menino da base envolvido nisso. E os confrontos diretos do Ceará, dois foram por água abaixo já. Náutico, o Náutico conseguiu inclusive distanciar mais ainda do Z4 e tirar uma distância agora do Ceará, do próprio Ceará. Ou seja, o Ceará mesmo está se complicando. O Ceará mesmo não está conseguindo se ajudar. E a gente já sabe que isso já faz um tempo, né? O Ceará talvez seja seu próprio inimigo, né? Talvez não, ele é o próprio inimigo dele, né? A gente já sabe disso. Mas o time realmente está sem nenhuma perspectiva. O acesso cada vez mais longe, cada vez mais longe. Assim, uma utopia, eu acho, pensar no acesso no final da temporada. Faltam um pouco mais de 10 rodadas, mais um pouquinho mais ali. Mas a questão é que o time não tá dando, os reforços não estão ajudando. O Pavani mesmo foi reserva nessa partida. E o que tá sobrando ali, para não dizer o ano horrível do Ceará, é a base. É os jogadores aí que estão sendo destaque, jogadores que muito novos estão pegando uma responsabilidade que outros jogadores que são mais experientes, que têm mais qualidade, que vêm ali com um passe para dar ali realmente maior suporte para essa questão do Ceará, não estão ajudando, não estão dando resultado dentro de campo. E o Daniel Paulista também não está fazendo um bom trabalho no Ceará. É claro que ele não vai ser o principal culpado, mas ele já tem uma parcela de culpa nesses últimos jogos, né? Então o Ceará está muito mal, mais uma vez perde, fica ali estagnado na 16ª posição e pode de novo estar ali voltando para a zona de rebaixamento se o Avaí ganhar hoje do Sport e o Avaí joga dentro de casa, né? Então a gente vai acompanhando aí mais informações do Ceará, que tem mais outra informação, né? Que a gente tem, saiu ontem. Ceará que está naquela fase, diria que se o time comprar um anão, ele cresce, né? Não consigo ver um time com mais azar, assim, fora a questão dos lances, né? Você falou o lance do Renzo Lopes, todo esse entorno, quando a gente pensou que duas vitórias seguidas já se tornam duas derrotas seguidas. Pior ainda, contra dois adversários diretos, vai enfrentar mais um adversário direto próxima rodada. Mas enfim. E aí, para completar, né? Ontem a gente estava vendo, foi antes do jogo, né? Na parte da tarde ali, comecinho da noite, saiu uma notícia quanto curiosa, né? Que o Ceará teve todas as suas franquias, né? Suas lojas aqui da capital fechada, né? Só está funcionando no momento a loja sede lá em Porangabuçu, né? Ali ao lado do CT do Vozão, né? É realmente mais uma notícia, né, que só agrava mais ainda a questão da crise e a questão de que não é só no campo, né, extra-campo realmente que o Ceará está passando ali. A parceria, né, era junto ali com o grupo que tinha, mas acabou finalizando, né, essa Se parceria rompeu a parceria, né? Agora vai ser outra franquia de lojas. se encerrou com a Abomache, né? A loja franqueadas serão fechadas e o Ceará tem apenas a loja ali na João Pessoa, que é a loja oficial do clube. E segundo aí afirma, né, o próprio Ceará, a administração, é que novos pontos de venda serão inaugurados sobre um novo grupo gestor. Então, a gente vê que essa crise só aumenta. O único ponto de venda física autorizado para a loja de comercialização é essa loja do Vozão, ali na João Pessoa, no Damas, né, no bairro. E é isso, o Ceará informou que gradualmente novos pontos de venda serão inaugurados sob a administração de novo grupo, informou o Ceará no site oficial. Os produtos oficiais também não podem ser adquiridos pelo e-commerce, né, oficial, no site do Vozão. E vai tentar se reestruturar ali nessa questão de vendas. Aliás, o Ceará lançará a nova camisa oficial contra o Sport no dia 5 de setembro, que o clube tem parceria com a Diadora. Então, é mais uma questão aí que a gente está vendo
que tá difícil a situação ali do Alvinegro de Porangabuçu. Inclusive, outro ponto que eu queria citar, mas agora sem falar um pouco mais do Ceará em específico, mas do ponto do jogo da partida, é que no segundo tempo a gente teve um caso curioso da arbitragem, né? O árbitro Afro Rocha de Carvalho Filho, ele anula dois escanteios, um a favor do Ceará, um a favor do Náutico, fazendo indicação com a mão de que o VAR, né? O VAR, ele deu ali a sinalização para tirar o escanteio, né? Então, ele tirou o escanteio segundo a arbitragem de vídeo, que auxiliou. A gente sabe que a CBF, na última semana, aceitou ali, formalizou novas regras, né, para os campeonatos, enfim. E que essas regras iam começar a ser validadas em alguns jogos nessa temporada. Mas essa regra, sim, essa nova regra de reversão de escanteio, ela não está no pacote de mudança adicional colocada pela CBF. O prazo dela é só para acontecer em 2027 para ser aplicada. Ou seja, teve um erro e um erro grave tivemos nessa partida entre Ceará e Náutico. É claro que a tecnologia serve para ajudar, serve ali para dar um pouco mais de segurança para os dois times, enfim, né, para controlar melhor a partida e para não ter erros, né? E, ok, ajudou em anular a questão do escanteio, que não era para ser, que a bola rebateu ali, tanto para o Ceará, tanto para o Náutico. Acho que acabou empatado, nenhum clube se prejudicou nisso ou se favoreceu. A questão é que essa regra não estava validada. E aí foi um erro, acho que um pouco, chega a ser um erro grotesco da arbitragem, né? Que a gente vê que na CBF não está tendo uma comunicação, pelo menos, né? Porque se uma regra é oficial para todos os campeonatos e essa regra é utilizada num jogo, assim, da Série B, Ceará e Náutico, uma regra que é para ser oficializada começar só em 2027, é estranho realmente. Então, querendo ou não, lei é lei, regra é regra, tem ali uma data para ser começada e foi utilizada de forma errônea, né? Vai que prejudica ou favorece um time ali, apesar de que chega para melhorar. Então, realmente, o senhor ali, árbitro da partida, errou bastante. A comissão de arbitragem, inclusive, inteira, né? Porque a gente no VAR, a gente não tem só um árbitro, né? Tem mais de um, tem assistente. E todo mundo validou ali. Validou, colocou a regra em jogo, em posto, né? Então, a gente vai analisar, ver aí se a CBF vai se manifestar sobre o caso ou não, se a gente não vai ter nenhuma manifestação. Acredito que é para ter pelo menos ali alguma informação de por que foi utilizada essa regra da reversão de escanteio, né? No mínimo, achei estranho e curioso isso, né? No jogo entre Ceará e Náutico ontem lá nos aflitos, 9h30. São dois lados, né, dessa questão. Claro que o lado bom é que é algo que ajuda o jogo, foi algo certo, né? A questão ajudou o árbitro de campo, mas, cara, é de um amadorismo assim inacreditável ele utilizar de uma coisa que não era para ser utilizada. Ah, tudo bem, ajudou o jogo. Mas, enfim, são várias interpretações. Mais um caso aí da CBF, a CBF sendo a CBF, né? A arbitragem sendo essa arbitragem brasileira que a gente já conhece. Mas, enfim, o assunto é que o Ceará agora vai ficar de olho no jogo do Avaí, vai acontecer hoje, para saber se vai ficar na zona nessa rodada ou não. E aí já muda todos os planos para a próxima rodada, que vai enfrentar o Londrina. Inclusive, já mandou um ofício para a CBF formalizando a mudança do local do jogo para a Arena Castelão mais uma vez, que inicialmente ia ser no PV. Mas, enfim, né? O que a gente tinha para falar do Ceará era isso. A gente vai falar agora do Fortaleza, o Leão, que vai jogar hoje também por mais uma rodada da Série B. Vai receber o São Bernardo. Já saiu já duas parciais com mais de 9.000 pessoas confirmadas para esse confronto. E aí, Ícaro, qual a expectativa do torcedor do Leão, do tricolor do PC para essa partida de logo mais, né, de hoje à noite?
O Fortaleza, né, vai aí, finalmente, né, o treinador Paulo Autuori vai estrear diante do seu torcedor na Arena Castelão hoje, né, já faz um grande período de dias que já estreou pelo Fortaleza, mas não estreou diante da sua torcida, então acho que tem todo um clima ali de ansiedade, né, do pessoal ver realmente o trabalho do Paulo Autuori diante da torcida do Fortaleza. E o Fortaleza vai enfrentar ali o São Bernardo, que vem de derrota para o Botafogo de São Paulo, do Ribeirão Preto, né? E é um time ali que está no meio de tabela e o Fortaleza está brigando lá em cima, né? E se o Fortaleza quiser realmente colar de novo, novamente, né, nos primeiros ali, porque o Juventude venceu a sua partida, então ele já deu um salto um pouquinho maior. Fortaleza precisa vencer o São Bernardo se quiser se manter ali nas primeiras posições da tabela. O Paulo Autuori também vai contar ali com 3 retornos, né, muito importantes no ataque, principalmente, que ficou de fora contra a equipe do Juventude e outro jogador que já está de fora há um tempinho, né, contra a equipe do Palmeiras, contra a equipe do Cuiabá. E aí os retornos são do Pedro Henrique, que era esse jogador que teve que cumprir uma suspensão pelo STJD de 4 partidas, de um caso que ele teve lá no Ceará. Enfim, só foi cumprir agora, e aí já está podendo voltar à equipe ali titular ou já está no banco de reservas para essa partida. O outro jogador é o Luiz Fernando também e o Miritelo, que cumpriram suspensão. O Miritelo a gente sabe que estava suspenso ali pelo caso do dedo, né, dado ali para a torcida. Cotoco, né? O cotoco, né? O cotoco para a torcida do Cuiabá. Enfim, o Fortaleza vem de um empate muito importante, eu acho, um ponto, né, que foi muito merecido, conquistado ali merecidamente pela equipe que brigou, que tentou ali segurar uma Juventude que era muito forte dentro de casa, né? Então, vem com um ponto importante. Vem com 2 pontos importantes, né? Inclusive contra o Cuiabá também. A gente sabe que o jogo estava ali, o Fortaleza estava com a menos. E o Cuiabá era adversário direto, mas fez o que pôde a equipe do Paulo Autuori. Para esse jogo agora, tem esses 3 retornos, mas ainda assim tem ali alguns desfalques para essa partida. A gente já sabe, o Fuentes está fora da temporada, o volante Ronald está tratando de lesão muscular na posterior da coxa esquerda. E é isso. Esses são os desfalques da equipe do Fortaleza, que deve ir a campo provavelmente ali com a escalação, a provável escalação da equipe do Fortaleza. A gente está vendo aí, né? João Ricardo no gol, Maíton lateral direita, Lucas Gasal na zaga junto com Cardona que entrou titular no lugar do Neres, né? Deve se manter. Aí o Mucuri na lateral esquerda, né? É o que tem ali para conseguir manter. E Lucas Sacha, Rodrigo e Pierre na volância, juntamente com o Rodriguinho um pouco mais à frente. No ataque a gente tem o Wellington, a gente tem Miritelo, a gente pode ter também no lugar do Wellington o Pedro Henrique já de volta, o Miritelo também pode vir o Luiz Fernando, quem sabe aí também tem o Vitinho que está no banco de reservas. São jogadores aí todos disponíveis para essa partida logo mais contra o São Bernardo às 7h30 na Arena Castelão, né? E aí as duas equipes, né, estão separadas ali apenas por 6 pontos na tabela, realmente é a questão ali. Mas o Fortaleza está em quarto com 36 pontos, o São Bernardo está em 12º, né, para você ver ali como é que está a situação. E acima do Fortaleza está o Vila Nova com 37. O Juventude, como eu disse, ganhou, já venceu na rodada, na 23ª. Tá com 42 e encostou ali no Criciúma, que tá com 43, mas também ainda vai jogar. O Operário e o Sport estão ali abaixo um pouquinho. Então o Fortaleza é bom se ligar, né? É bom se ligar porque já tem gente chegando na cola dele nessa 23ª rodada. Só pegar para você, para dar informação, que o Juventude venceu ontem do Goiás fora de casa, né? O Londrina, inclusive, empatou a sua partida contra o Atlético Goianiense. Foi um bom resultado para o Ceará, porque aí já deixa um pouco de distância ali, pelo menos. O Londrina está em 18º, né? O Ceará está com 25, o Londrina está com 21, está com 4 pontos de diferença. Ou seja, nem na próxima partida o Londrina pode ultrapassar o Ceará. Só que o Londrina já está dentro da zona, né? O problema é o Avaí mesmo, que está com 23 e o Ceará está com 25. Então só vai ganhar novamente, passa. Mas a questão do Fortaleza é isso, né? O time vai aí com esses retornos,
principalmente no ataque, um ataque ali que está agora todo com a sua potência, né, com seus jogadores praticamente todos disponíveis, ali o Paulo Autuori tem, para conseguir essa vitória, né? Acho que tem que ir confiante o time, depois desse jogo difícil contra o Juventude, vai enfrentar essa equipe de São Bernardo, que é indigente ali fora de casa, mas o Fortaleza a gente sabe que é um dos melhores mandantes dessa Série B também. E é por causa disso que está lá em cima da tabela, né? É por causa de pontos conquistados dentro de casa, dentro da Arena Castelão. Então o torcedor pode esperar do Fortaleza aí. Eu acho que o time vai conseguir, vai tentar conseguir aí. E quem sabe, né? Teremos mais uma vitória do Fortaleza dentro de casa, dentro da Arena Castelão. E na estreia do Paulo Autuori, diante da torcida do Fortaleza, né? Que também tem notícia boa ainda, né? É exatamente o que eu já ia falar aqui, né? Quase que concomitante à notícia de ontem, né? Quase as duas saíram na mesma hora. Quando saiu a notícia que as lojas do Ceará tinham fechado, também saiu a notícia de que o Fortaleza agora está livre do transfer ban, então já pode inscrever novos jogadores para completar o seu plantel. Aí o Paulo Autuori já tinha informado aqui, né? A janela ainda se estende até o comecinho de setembro. Então, o time que estava impedido de contratar, agora já pode contratar, né, Ícaro? É isso, né? A gente está vendo aí que o Fortaleza conseguiu fechar o acordo com o Estudiantes da Argentina, né? Pelo jogador, pela parcela atrasada ali com o jogador Eros Mancuso, lateral direito, e derruba esse transfer ban que impedia de inscrever novos atletas. E a dívida era de 3,3 milhões, o Fortaleza conseguiu quitar realmente tudo, pagou a parcela em atraso. E agora o Fortaleza vai pro mercado de transferência buscar jogadores novos, né? Finalmente pode se inscrever ali até 11 de setembro, a janela fecha. E o Fortaleza deve ir atrás, principalmente do lateral esquerdo, com a lesão do Fuentes, que está fora da temporada, né? Entre mais outros jogadores. É isso, então. Fortaleza tem mais coisas a comemorar do que a lamentar, né? Diferente da torcida do Vozão, ainda pode comemorar mais a depender do resultado de hoje. Expectativa aí de um público generoso lá na Arena Castelão para acompanhar Fortaleza e São Bernardo pela 23ª rodada da Série B. Então, sobre Série B, a gente falou tudo que tinha para falar, né? Amanhã a gente vem com o pós-jogo do Fortaleza. Também a gente vai saber, ter o conhecimento se o Ceará vai entrar na zona ou não após a partida de hoje do Avaí. Enfim, muitas coisas para serem comentadas. Mas na noite de ontem a gente também teve ali perto, teve Sula também, teve brasileiros passando. E a gente já havia comentado nos brasileiros que iam jogar no dia de ontem, São Paulo e Fluminense. Os dois se classificaram, o Fluminense quase que um pouco sofrido, só um pouquinho sofrido, né? Levou ali o jogo para as penalidades, inclusive levou um empate no último lance da partida, na cobrança de pênalti do Arce, do Independiente Rivadavia, né? O artilheiro, inclusive, da Liberta. Inclusive, times brasileiros acho que já devem estar de olho nele, né? No Alex Arce, um bom atacante, com certeza não vai continuar. Acho que no Independiente Rivadavia é para a próxima temporada. Inclusive o Fluminense com um a menos no jogo, né? 2 minutos do segundo tempo o Canal foi expulso e demorou muito, né? O VAR ali a decidir a questão da penalidade. Fábio salvou ali no último, né? Ainda assim. E é engraçado porque o Fluminense jogou 4 vezes contra esse Independente Rivadavia e não ganhou nenhuma, né? Foi 3 empates e 1 derrota e no final conseguiu a classificação, né? Não conta como empate, não conta como vitória, né? Porque a classificação foi nos pênaltis. Mas foi isso, a classificação do Flusão. É isso. Então, o Fluminense passa e aguarda o seu adversário que vai conhecer, né, hoje. E falando sobre Sula, agora sobre o São Paulo, que venceu pelo placar de 3-1, né? Foi um pouco mais tranquilo aí do que o Fluminense e já tem o seu adversário definido, né? Confronto aí, um duelo, um clássico sul-americano, São Paulo e Boca, um confronto digno de Libertadores, mas vai acontecer aí nas quartas de final da Sul-Americana, São Paulo que está numa fase ruim, eu diria, né? Não vence desde abril pelo Brasileirão, mas na Sula está conseguindo vencer, está conseguindo avançar de fase e já está nas quartas de final, né? Gol do Luciano, teve um golaço, inclusive, começando a partida, teve gol do Caleri também, ou seja, festa lá no Morumbi no dia de ontem, né? É isso, né? O São Paulo venceu a primeira, inclusive, vitória pós-Copa, né? Mas manteve também uma invencibilidade aí que está tendo
na Sul-Americana, dentro de casa, né? Inclusive 13 jogos, se eu não me engano, que não perde. E então, acho que não perde desde 2018 dentro de casa ali numa competição de Sul-Americana. Mas o São Paulo conseguiu vencer com o gol do Luciano, que não marcava alguns jogos já. Com o Caleri também, né? E com o, o Arthur deu o passe para o Sabino, né? O zagueiro marcar Isso, o último gol. escanteio. E o gol do Bolívar foi do Asprilla, né? Inclusive um golaço, né? Empatou a partida, né? Tava 1-0 ainda. Meteu um balaço de fora, mas o São Paulo foi mais eficiente, buscou a classificação a todo momento. E logo depois desse gol de empate, o Caleri marcou de pênalti e o Sabino fechou a conta. Então, São Paulo e Boca vão se enfrentar aí em grandes confrontos na Sul-Americana. É isso. E se ontem a gente não teve brasileiros eliminados, hoje a gente vai ter que ter, né? Porque dois confrontos, um pela Sula e um pela Liberta. A gente tem Bragantino e a equipe do Atlético Mineiro pela Sula. Também tem Cruzeiro e Flamengo pela Liberta. Além dos outros jogos, né? Também tem Cerro Porteño e a equipe do Palmeiras, né? Que vai tentar a classificação lá no Paraguai após empatar aqui no Brasil por 1-1. E de brasileiros, hoje é só, né? Vai ter Flamengo, Palmeiras e também o confronto brasileiro na Sula entre Atlético Mineiro e Bragantino Atlético, que venceu fora de casa e agora vai definir a sua vaga na Arena MRV. O jogo do Flamengo e Cruzeiro também foi empate. Tudo vai ser definido lá no Maraca, lotado, abarrotado de gente, quase não cabendo mais ninguém. Então, o Cruzeiro vai ter uma missão difícil, né? Enfrentando o Flamengo, talvez um dos favoritos nessa Libertadores, com o seu fator casa ainda, né? Baita confronto, viu? A gente vai ter hoje. E o Flamengo que tá voltando a fase ali, melhorando, né? A cada jogo, vem de uma vitória expressiva contra a equipe do Mirassol. Cruzeiro também vem de uma vitória contra o Corinthians, está muito bem ali. Dentro das competições todas, né? O Cruzeiro tá com invencibilidade, inclusive, entre todas as competições que está enfrentando, de alguns jogos já. Então vai ser um bom confronto, um bom duelo. Acho que um grande duelo ali de equipes que poderiam, né? Que podem, inclusive, ser candidatos a finalistas, né? Nessa Libertadores. Com certeza. Então, a gente vai acompanhar na noite de hoje, né? Que vai ser cheia, Série B, Liberta, Sula. E amanhã a gente vai trazer completinho todas as informações sobre essas partidas, né? Então, eu vou finalizando aqui, já vou me despedindo de ti. Peço para você que está nos assistindo para deixar a sua curtida, o seu comentário que não custa nada e nos ajuda bastante. Também se inscrever no canal para não perder os nossos conteúdos diários. A gente está aqui todo dia de segunda a sexta a partir das 9 da manhã. E também nos seguir nas nossas redes sociais, né? Instagram, TikTok, TV da Transparência, tudo junto, ao nome do usuário. Onde lá a gente publica alguns cortes sobre os principais comentários, as principais opiniões que a gente apresenta aqui durante o programa no dia a dia. Então é isso. Amanhã a gente volta com mais notícias sobre esportes. Até mais. Até mais.